Mais uma aula de ciências chegando e hoje estaremos estudando o petróleo e o carvão mineral. Fontes aí de matéria-prima para diversos produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, além de combustível. Bem, a origem do petróleo tem origem orgânica, animal e vegetal, ou seja, ele foi originado de restos de animais e restos de vegetais. De acordo com a teoria mais aceita, admite-se que o petróleo seja proveniente da decomposição de restos de animais e vegetais que se depositaram em grandes quantidades no fundo do solo, oceanos e lagos. Aqui na imagem tem a ilustração da origem do petróleo. Então veja que existem animais e plantas que, ao morrerem, foram depositados no fundo dos solos, dos oceanos e dos lagos, dando origem aí ao petróleo. O petróleo é uma substância oleosa que se encontra no interior da Terra. Com o aumento da pressão e temperatura ao longo do tempo, isso ao longo de milhares de anos, aqueles restos de animais e plantas foram depositados no fundo dos oceanos e cobertos por sedimentos, por camadas de sedimentos, conforme você visualiza aqui nesta imagem, várias camadas de sedimentos sobre os restos de animais e plantas. Nessa imagem aqui, você observa que esses restos migraram nas rochas até ficarem retidos. Ou seja, esses restos foram subindo entre aquelas camadas que se formaram de rochas e ficando presos, se concentrando entre as rochas. Então, o petróleo e o gás natural que está misturado ali com o petróleo acumularam-se e ficaram retidos. Olha só, eles retidos aqui. Então, observa, primeiro houve a deposição dos restos nos fundos dos oceanos, depois a sedimentação sobre esses restos, as transformações, né? Claro que esses restos passaram aí por diversas transformações até formarem o petróleo e o gás natural. O petróleo é um líquido viscoso formado por uma mistura de várias substâncias. Viscoso porque é um pouco pegajoso. Junto ao petróleo existe o gás natural e também água salgada. Essa água salgada que está junto ao petróleo, ela foi dos antigos oceanos e não dos oceanos atuais. O petróleo é fonte de matéria-prima para a produção de diversos produtos. Esses produtos estão divididos em dois grupos. Existem aqueles derivados obtidos nas refinarias e os derivados obtidos nas indústrias químicas. Os derivados obtidos nas refinarias são gás de cozinha, gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, vaselina, parafina e piche. Os derivados obtidos nas indústrias químicas são os plásticos, tecidos, borrachas, essências para perfume, corantes para fotografias, detergentes, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas e colas. Observe que o petróleo é fonte de diversos produtos. Um país que tem o petróleo para explorar, ele é um país que pode obter um grande poder econômico. Ou seja,
é um país que pode adquirir muitas riquezas, porque através do petróleo são produzidos quase tudo que os seres humanos precisam, utilizam, ok? Atualmente, claro. Bem, como dito anteriormente, o petróleo ele é uma mistura de substâncias. Nas indústrias, os componentes dessa mistura podem ser separados em grupos. Esses grupos, né, dos componentes são chamados de frações do petróleo. Bem, nesses locais, ou seja, nessas indústrias chamadas de refinarias, né, de petróleo, existe uma coluna de aço, também chamada de coluna de destilação ou torre de destilação, como essa aqui, ó, representada aqui por esse desenho. Então observa que tem a base aqui, né, da coluna. Na base a temperatura é maior, aqui ó, 700 graus, por exemplo. De um lado vai ter os dutos coletores dos componentes. Então o que é que acontece? O petróleo ele é injetado aqui ó, na fornalha, né? Ele é colocado na fornalha para ser aquecido e após ser aquecido é injetado na coluna de fracionamento. E os vapores dos componentes do petróleo começam a subir pela coluna de fracionamento. E à medida que esses vapores vão subindo, claro que eles vão esfriando. E quando esses componentes vão esfriando, né, os vapores desses componentes vão esfriando, então sofrem condensação, ou seja, se condensa, tornam ao seu estado líquido. Então ó, vão sendo recolhidos aqui ó, pelos dutos. Então aqui ó, o asfalto, por exemplo. Então abaixo de 700 graus Celsius, então ele sofre condensação. Então é recolhido pelo primeiro duto. Lá pelos 300 graus Celsius, o gasóleo pesado ele é recolhido, sofre condensação, é recolhido por esse duto. E assim por diante, ó, certo? À medida que os vapores vão subindo, eles sofrem condensação ou liquefação, ou seja, se tornam líquidos e vão sendo recolhidos aqui por esses dutos. Então, veja que os componentes são separados em frações, ou seja, são divididos, são separados aqui, ó, conforme vão esfriando. Então, só mais uma vez aqui, ó, o petróleo aquecido na fornalha, injetado na coluna de fracionamento. Os vapores vão subindo, à medida que vão subindo, vão esfriando. Ao esfriar, volta ao estado líquido. Então sai do estado de vapor e vai para o líquido, no processo chamado de condensação ou liquefação. E vão sendo recolhidos aí, ó, por cada duto. Mais uma vez aqui, ó, os componentes obtidos na destilação fracionada do petróleo. Então veja só aqui, ó, o gás de cozinha, a gasolina, o querosene, o diesel, o piche, a parafina, a vaselina e o óleo lubrificante. Então esses componentes aqui, eles são obtidos nas refinarias, através lá daquela coluna de fracionamento, aquele processo descrito anteriormente. Bem, derivados obtidos nas indústrias químicas. Aqueles componentes obtidos nas refinarias por meio da destilação fracionada, nas indústrias químicas, ou seja, nesses locais, os derivados do petróleo passam por reações químicas
que produzem substâncias com aspectos e propriedades bem diferentes dos reagentes empregados. Ou seja, aqueles produtos obtidos pela destilação do petróleo são submetidas a reações químicas, ou seja, a transformações químicas, e geram novos produtos que são empregados na fabricação de diversos materiais, como plástico, tecidos, borrachas, essências de perfumes, corantes, detergentes, medicamentos, inseticidas, fertilizantes, explosivos, tintas e colas. Então, a separação dos componentes do petróleo, né, por meio da destilação fracionada, seguida de reações químicas, irão se transformar em diversos produtos. Mais uma vez, repito, veja quantos produtos diferentes e importantíssimos o petróleo dá origem. Carvão mineral. Qual a origem do carvão mineral? Bem, o carvão mineral foi formado por meio de complexas reações químicas sofridas por organismos vegetais soterrados há milhões de anos. A gente viu que o carvão foi originado de organismos animais e vegetais. Já o carvão mineral, claro, apenas de vegetais. Ele possui um alto teor, né, o carvão possui um alto teor de uma substância combustível chamada carbono. Aqui abaixo a gente tem a reação aí, ou seja, a reação de queima, né, de combustão do carbono. Então, como é que acontece a queima do carbono? Gente, lembrando que queima ou combustão significam o mesmo processo, tá certo? Então vamos lá. A gente pode dizer que um material queimou ou que um material sofreu combustão. Mesmo significado. Então vamos lá. O carbono, contido ali, né, no carvão mineral, reage com o gás oxigênio, originando gás carbônico e calor. Aí eu pergunto, esse processo aqui, essa reação química aqui, é do tipo endotérmica ou exotérmica? Exotérmica, por quê? Porque liberou calor. Quando no processo químico é liberado calor, se diz que é um processo exotérmico. Quando é absorvido calor ou produzido calor, é chamado endotérmica. Só relembrando aqui conteúdos anteriores. Produtos obtidos do carvão. Alguns exemplos aqui, ó. Solventes para colas e tintas, corantes para imprensa e tecidos, medicamentos, inseticidas, essências para perfumes. Aqui na imagem temos a ilustração aqui, ó, a vegetação, né, em um pântano. Então os restos dessa vegetação foi soterrada por sedimentos do solo, né, de rochas, e com o tempo também a pressão e o calor, esses restos vegetais foi passando por diversas reações químicas, ou seja, transformações químicas, até formar o carvão. Lembrando que esse processo leva milhões de anos para acontecer. O petróleo e o carvão fazem parte dos recursos naturais não renováveis, ou seja, aqueles recursos que não podem ser repostos. Eles são altamente poluentes. Por quê? Porque ao serem queimados ou sofrerem combustão, liberam gás carbônico. Por isso, é cada vez maior a procura por outras fontes de matéria-prima para substituir o petróleo. Nós podemos fazer a nossa parte também, dando preferência a produtos que não tenham origem no petróleo e no carvão. Então, a humanidade pode dar sua contribuição para melhorar aí a qualidade de vida no nosso planeta. Aqui, ó, você pode ver o petróleo.
um líquido viscoso, de cor escura, é uma mistura, não é? Então significa que tem vários componentes aqui que podem ser fracionados e depois passam por reações químicas e são fabricados através deles, né, através desses componentes, diversos outros produtos. É um líquido bastante valioso, bastante disputado pelos países, porque é do petróleo que se obtém muitos produtos indispensáveis nos dias de hoje.